Bom, gente, então é importante que essa matéria nossa, que são as funções neuropsicológicas, né? Elas interferem diretamente na inteligência, na memória, na atenção, na cognição, ou seja, em tudo que faz a gente funcionar intelectualmente, né? Tudo que é o funcionamento intelectual. E é isso que é básico para o funcionamento também do corpo todo. No estudo de hoje, então, nós vamos dar um passo adiante em relação à ligação de todas as funções neuropsicológicas com o restante do soma, ou seja, o psique e o soma, que é tudo ligado pelos neurônios. Ou seja, você tem todos os neurônios no cérebro encefálico, né? E esses neurônios, logicamente, que a gente chama de nervos, são neurônios também, com o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso todo, que nós vamos ver o sistema nervoso mais detalhadamente nas ciências neurológicas, que é uma matéria que a gente começa na semana que vem. Ele interfere e ele liga, então, todo o cérebro ao corpo inteiro, ou seja, todo o nosso organismo, toda a soma, digamos assim, né? Ela é interligada com a nossa psique, imaginando nós que a psique estaria no cérebro. Na realidade, a psique é uma coisa complexa, né? A psique é a parte do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso sentimento, das nossas emoções. Essa é a parte da psique. E nós temos a tendência de achar que a psique está exclusivamente no nosso cérebro craniano, no nosso cérebro encefálico. Nem sempre. A nossa psique pode estar espalhada por todo o nosso organismo. Tá? Então, ela não precisa obrigatoriamente estar aqui. Inclusive, partes do nosso sentimento, da nossa emoção, não estão aqui. Tá? Parte deles está espalhado, como nós vamos ver, nos outros órgãos do corpo humano. Então, isso é que a gente tem que estar atento quando nós estivermos tentando entender a nós mesmos ou tentando entender às crianças e aos adolescentes que estarão conosco na nossa clínica ou estaremos com eles na escola, né? Voltando a lembrar aquela ideia, né, da clínica escola, ou escola clínica, né? Então, ontem eu já dei um adiantamento em parte do projeto, que eu vou depois divulgar para todos vocês, né, para ver quem já está com isso em andamento em alguma cidade, que é exatamente a ampliação daquilo que a gente hoje chama de AEE, né, de Atendimento à Educação Especializado, ou de C+, Centros Municipais de Atendimento à Educação Especializado, ou AEE de uma escola particular, etc. Né? A ampliação disso para uma clínica, ou seja, os profissionais ali presentes passarão a ser os profissionais da clínica AEE, ou seja, a clínica escola, aonde nós realmente poderemos matricular a criança para ser paciente da clínica em vez de paciente de um terapeuta. Então, tudo começa com a ampliação do AEE. Então, é uma ideia que eu já falei desde o início com vocês, que eu já estou com essa ideia há bastante tempo. Lá em Passo Fundo, nós já adiantamos essa ideia bastante numa reunião que eu tive com diversos profissionais lá, mas parou tudo, né? Parou todo o nosso avanço por causa dessa surpresa desagradável que a gente teve durante esse ano e que transtornou a vida de todo mundo. E com isso a gente vai recomeçar agora aos poucos, inicialmente de maneira remota, como tudo está sendo, para depois nós podermos, então, começar a pensar em termos presenciais, etc. Né? Bom, então, o que nós temos de mais importante nas funções neuropsicológicas, que é atenção, memória, inteligência, cognição, etc., né? Linguagem, etc., vai tudo interferir, obviamente, em todo o processo de atendimento das crianças em geral, né? Em todo o entendimento e desenvolvimento delas. Né? Numa escola, por exemplo, nós temos uma preocupação que está tendo muito grande em relação à educação, né? E hoje até na live a gente comentou
alguma coisa sobre isso, sobre educação inclusiva, aliás, comentou muita coisa sobre isso na educação inclusiva, e que é a gente realmente conseguir, com o conhecimento de causa, e por isso que essa especialização em neuropsicopedagogia é fundamental para isso. Então, a gente, com o conhecimento de causa, poder realmente transformar a realidade, a péssima realidade que nós temos em relação à educação, né? Isso por quê? Porque nós estamos, na realidade, deixando a educação ser destruída nos últimos 20 e poucos anos. A gente veio destruindo tudo. E nós temos que ter conhecimento de causa para saber onde estão os problemas. E onde estão os problemas, precisa que haja um profissional, como o neuropsicopedagogo, que é exatamente quem vai detectar, desde o início, todas as possibilidades de dificuldades existentes, dificuldade de aprendizagem, né, existente nas crianças, para que, a partir dessas dificuldades de aprendizagem, nós possamos, então, eliminar os sintomas, melhorar a capacidade cognitiva, permitir o desenvolvimento intelectual e desenvolver, estimular a autonomia, né? É o que a gente mais precisa com todas essas crianças. Mas, para isso, precisa de conhecimento. E esse conhecimento está muito fraco nas faculdades de pedagogia. Então, vocês sabem disso, que nas faculdades de pedagogia nós temos uma preparação ainda deixando muito a desejar e acaba as pessoas deixando para outros profissionais assuntos e decisões que são exclusivas dos profissionais educadores, tá? Eu fiquei muito satisfeito quando eu fui, a penúltima vez que eu estive no Rio Grande do Sul, e que eu estive naquela escola de educação básica que tem magistério até hoje, né? Que tem o magistério, e dei uma palestra lá e vi pela reação e pelas perguntas dos alunos de magistério como eles estão bem preparados e como seria bom que os cursos de pedagogia adotassem as técnicas daquele colégio, que eu acho que é o único que resta no Brasil, né, que faz a preparação do magistério. Então, eu fiquei muito bem impressionado, não sabia que existia esse colégio, e achei bacana, muito bom o que é feito lá, né? E vou ver se da próxima vez eu consigo visitar de novo para ter um papo pessoal e ver como é que está aquela preparação. Eu achei interessante por causa da prática, né? Uma coisa que falta muito nas faculdades de pedagogia, e na maioria delas, é exatamente o exercício prático do magistério, e os profissionais acabam só tendo contato na hora do estágio, e um estágio que vai ser feito numa outra instituição, ou seja, não tem nenhum estágio numa própria instituição, que seria o ideal, a instituição ter educação infantil, creche, berçário, creche, educação infantil, tudo para que o pessoal de pedagogia treinasse lá. Aí, com isso, evitaria que esse conhecimento só aparecesse na hora de uma especialização como essa, a psicopedagogia ou a neuropsicopedagogia. Por quê? Porque muita gente está com as crianças e não tem nenhum conhecimento que vocês estão tendo. Aí o que acontece? Aparecem os sintomas, ninguém sabe o que é. Então, é um problema seríssimo, porque vai deixar o sintoma aumentar, trazer outras coisas, provocar, talvez, doenças psicossomáticas, né? Provocar neuroses, como vai ter o curso que eu vou dar nesse final de semana, que é a influência da psicanálise na afetividade do autista. Então, vai ser um curso de sexta e sábado, né? Onde eu vou falar exatamente disso. Toda a interferência da psicologia e da psicanálise no desenvolvimento da afetividade da criança autista, né? E então as pessoas acabam sem conhecimento de causa, deixam os sintomas evoluírem, enquanto que poderiam já estar encaminhando a pessoa para determinados tratamentos, como aqueles todos que eu falei, né? E que isso serviria para, eu digo, escolarizar a criança, e as pessoas às vezes levam um susto. O que significa escolarizar a criança? É transformar a criança numa criança que não tenha as irritabilidades, as agressividades, as inquietações, as impulsividades que acabam impedindo
a sua educação, né, a sua aprendizagem, e impedindo, inclusive, a aprendizagem dos próprios colegas. Então, essa é uma situação que, como conhecimento de causa, todos os educadores deveriam saber como contornar isso, como corrigir isso. E a correção não é feita pelo professor, nem pelo psicopedagogo, nem pelo neuropsicopedagogo. Essa correção é feita sendo encaminhada por eles àqueles profissionais que nós comentamos, né? Para ver parasitas, intolerância alimentar, vermes, etc., né? Então, é uma necessidade muito grande. Então, hoje nós vamos fazer então a relação de tudo isso com o corpo por inteiro, para nós termos uma noção globalizada da criança, né? Da criança, do adolescente, da pessoa, uma noção globalizada de toda a pessoa, né? Bom, então, serão os alicerces, né? Serão os alicerces para atenção, memória, inteligência, cognição, linguagem, que são exatamente todas as funções neuropsicológicas que mexem com o ser humano e que são bases do entendimento e do funcionamento humano, né? Então, esses alicerces é o quê? Aqui nós temos o ser humano, né? E ele, na realidade, é um ser composto por células, né? E a ideia básica nossa é que nós temos aproximadamente 100 trilhões de células. Houve um instituto em Israel que fez uma mensuração, e só para vocês saberem, para não se atrapalharem com esses 100 trilhões de células aqui. Um instituto em Israel que fez uma mensuração das células e chegou à conclusão que o corpo humano tem aproximadamente 30 trilhões de células. Bom, se nós temos 30 trilhões ou 100 trilhões, eu não sei. Eu sei pela contagem que algum maluco fez. Como é que eles fizeram essa contagem, eu não sei. Mas, na realidade, a gente tem trilhões de células. E a laseira está entre 30 trilhões e 100 trilhões. 30 foi agora, tem pouco tempo. Tem uns 3 anos que esse Instituto de Israel trouxe esse número. Mas o que interessa é que nós temos trilhões de células espalhadas pelo organismo e que essas células são também a base de toda a nossa força neurológica, ou seja, porque elas são geradores também de energia elétrica, não são só células neurais que são geradores de energia elétrica. Em cada célula nossa, nós temos uma porção de coisas importantes, como todos vocês estudarem biologia. Nós temos o DNA, nós temos os genes, nós temos os cromossomos, DNA, genes, nós temos tudo isso, né? E dentro delas tem, nesse composto todo aqui, nós temos fábricas de substâncias químicas e geradores de energia elétrica. É isso que muitas vezes as pessoas não fazem ideia, pensam que a gente é composto, não dá importância à nossa composição. É uma coisa que, se você for refletir, e isso é importante para nós darmos valor a nós mesmos como ser humano, se nós formos refletir, nós temos trilhões de seres dentro de nós, ou seja, cada parte nossa é uma espécie de ser vivo. Uma célula é praticamente um ser vivo. Por quê? Porque ela tem, por exemplo, aqui dentro, todas as programações das outras células. Então, como é que ela vai se localizar na hora da fecundação? Na hora da fecundação, as células vão nascendo, né? Vão nascendo e vão se distribuindo pelo corpo. Então, quando ela chega, por exemplo, num local em que ela olha para um lado, olha para o outro e diz: estou no fígado. Alguém diz para ela: estou no fígado. O que ela vai fazer? Ela aciona todas as programações, genes, né? Liga os genes, que tem a ver com o fígado. E desliga todos os genes que não têm a ver com o fígado. Então, por que isso? Porque todas as nossas programações estão em todas elas. Então, a programação que essa célula vai seguir tem que ser a do local que ela se estabeleceu. Então, ela liga as do fígado e desliga as que não são do fígado. Quem descobriu isso quem descobriu essa
Oisa foi uma cientista há uns 5 anos, e que ela estava descobrindo a origem das enfermidades do rim. Então, ela ela identificou, né, e acabou sintetizando essa forma das células se colocarem no corpo humano, né? Então, vejam só. Então, ela vem, a célula chega no local, olha para um lado, olha para o outro, aí ela diz, estou no rim, digamos assim. Aí ela liga todos os programas do rim, desliga do coração, dos ossos, do sangue, do pulmão, de tudo. Desliga as outras programações todas. Pronto. Aí ela começa a se desenvolver junto com as demais células que estão ao lado dela para construir o rim e fazer todo o seu funcionamento. Pronto. Para evitar alguma enfermidade, para evitar algum problema, o que seria um problema para nós na área da informática? Seria, de repente, um programa que não é para aquela área começar a rodar ali. Então, digamos, seria se, de repente, um programa do osso começasse a rodar, de repente, em vez do programa do rim, ou em paralelo com o programa do rim. O que ia acontecer? Ia dar um rolo danado, porque ia nascer um osso, ou parte de um osso, dentro de um rim. Então, o que essa célula, além de ligar, ela faz? Além de desligar tudo que não é do rim, ela desloca todos os genes que não são dali para baixo da membrana celular, e essa membrana celular vai servir como uma espécie de colocar aquilo que a gente faz com vírus, né? Deixa o vírus quieto num canto, sem ele poder se mexer. Então, guarda o vírus ali, o vírus de computador, né? Para aquele programa que tem vírus, deixa ele lá quieto, para ele não mexer. Então, eles fazem isso, debaixo da membrana celular. Então, vejam só essa parte é uma parte que denota que há uma inteligência aí. Tem que haver uma inteligência nessa formação, lógico, né? É muito difícil a gente achar que ela foi escorregando por acaso e, de repente, começou a transformar em rim. Muito complicado a gente achar que tudo isso é acaso, né? Mas aí é uma questão de crença, né? Crença no acaso e crença no não acaso, né? Bom, mas aí ela começou e se desenvolveu. Então, isso é uma coisa fantástica. Isso tem a ver com a neuropsicologia? Tem tudo a ver com a neuropsicologia, porque essa célula ela está trabalhando psicologicamente sozinha. Ela está pensando e ela está tomando decisões. Vejam só, uma das nossas trilhões de células tomando decisões. Por isso que o estudo da biologia, quando a gente entra na biologia, na neurobiologia, né, e entrando pelo estudo dessa área celular, é algo espetacular, é algo muito bacana. Por isso que grandes neurocientistas são originalmente biólogos, porque a biologia leva a gente a ter essas curiosidades, né? Essas grandes curiosidades. Aí foi interessante que, já que eu falei estou falando das células, né, que é para a nossa matéria, mas então, como eu falei dessa cientista que estava tentando descobrir a história das enfermidades do rim, aí ela descobriu o porquê que ocorrem certas enfermidades do rim em pessoas idosas, mais em pessoas já idosas. Por quê? Porque essa membrana celular que serve para proteger e não deixar esses genes dispararem, caso eles sejam ligados, eles não interferirem nas intermediações. Essa membrana celular, ela é lisona, ela é impermeável, ela é toda bonitinha lá. Mas com o passar dos anos, né, ela, para manter essa impermeabilidade, ela usa uma proteína chamada proteína lamin, Lamin, lamin. Tá? Essa proteína lamin, que é gerada por outras áreas do corpo humano, mantém todas as membranas celulares de todo o nosso corpo, toda lisinha, bonitinha, etc. Tá? Inclusive da pele. Né? Com o passar dos anos, há uma redução da produção da proteína lamin. Aí, com isso, o que acontece? Essas membranas celulares ficam enrugadas e acabam ficando um pouco permeáveis. Aí, se houver, por acaso, por descuido, o disparo de algum gene que não é para aquele momento, ele vai
vai sair, ele vai conseguir disparar e não vai estar protegido, tá, pela membrana celular, aí pode provocar realmente uma enfermidade naquela área, por exemplo, no rim. Então, ela descobriu que grande parte das enfermidades do rim, do fígado, etc., são provocadas pelo envelhecimento da membrana celular, provocada, quer dizer, o envelhecimento não, o enrugamento da membrana celular, provocada pela falta da proteína lamin, que é a proteína que mantém a juventude, né, da pele. Aí, isso foi interessante, que nós estávamos discutindo isso num congresso lá na Grã-Bretanha, né, quando alguns colegas, cientistas, mulheres cientistas, logo levantaram, vários colegas minhas, mulheres cientistas. Precisamos saber, então, como recuperar essa proteína lamin, porque isso vai ser uma maravilha para o rejuvenescimento da nossa pele. Todo mundo ficou empolgado, mas não foram só as mulheres, né? Apenas as mulheres cientistas foram as primeiras que levantaram essa bola, né, da proteína lamin. E, logo em seguida, pesquisadores de outra área, não da nossa academia, né, de outra área, conseguiram descobrir uma forma de mandar a proteína lamin para as membranas celulares que tiverem exageradamente enrugadas antes do tempo, né? Enrugadas não pelo envelhecimento da pessoa, mas enrugadas por algum outro problema, por algum motivo a lamin está chegando lá. Aí eles fizeram o seguinte, já estão desenvolvendo isso, mas ainda não, que eu saiba, ainda não foi usado. Eles transformam a proteína lamin em proteína vírus-like. É o quê? Você transforma a proteína numa espécie de vírus, só que esse vírus, por isso é vírus-like, proteína fica semelhante ao vírus. E ela vai agir como um vírus. Então, ela vai ser introduzida no corpo, vai se direcionar para aquele órgão cuja membrana celular está enrugada, e lá ela, então, se reproduz, recupera a membrana celular e acaba a enfermidade daquela área. É uma maneira de combater determinadas enfermidades que está sendo estudado. Agora, isso vai começar a ser usado quando? Daqui a uns 5, 10 anos, sei lá. Né? Mas é um estudo bastante interessante que está sendo feito em relação a essa descoberta por causa da curiosidade que é despertada pelo estudo da biologia, que é o estudo que a gente mais precisa para as funções neuropsicológicas, né? Kelly, estava na hora de segunda, eu estou um pouco atrasado e não sabia. Ok, mas se você já colocou aí, tá ótimo, tranquilo. E hoje, de qualquer maneira, ou amanhã cedo, eu vou mandar para vocês um questionário do Google Forms com algumas perguntas só para ter certeza do nome de todo mundo, etc., agora numa outra forma, né? Então, eu mandar o Google Forms também, que aí eu faço o cruzamento geral, que aí com certeza não vai faltar ninguém. Que a pior coisa é a coisa depois não ter registro da presença, né? Bom, aí então, essa é a parte das células. Então, você vê como é importante a gente dar valor ao que nos compõe, né? Por isso que, sabendo isso, é que nós, ao fazermos uma estimulação continuada numa criança, desde o momento que ela nasceu, né? Começa com aquela chantala, etc., essa estimulação continuada, se a gente coloca na nossa mente que nós estamos excitando as células dos locais onde nós estamos tocando na criança, nós estaremos fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Um é o trabalho do toque, né, que é espetacular. O outro é o trabalho da nossa própria mente, porque nós todos somos telepatas, nós todos emitimos ondas eletromagnéticas o tempo todo. Nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas. Então, com uma criança, é muito importante que esse toque seja mental também. Nada do toque, a gente desligado. Vai fazer uma massagem na criança, vai fazer uma estimulação na criança e pensando na compra que vai fazer daqui a pouco, pensando na briga que teve com alguém, no trabalho que tem que fazer, nada disso. Na hora que a gente estiver trabalhando com uma criança, e principalmente com toque na criança, né, é muito importante que a gente esteja ligado, totalmente ligado a ela.
totalmente. Essa afetividade é algo fundamental, mas fundamental mesmo. Eu sinto isso porque eu nunca entro em contato com uma criança. Quem já me viu lá em Passo Fundo atendendo alguém, conversando com alguma criança dessa, já viu, né? Quem foi na minha casa lá em Passo Fundo também, na época que eu estava lá no início desse ano, janeiro, fevereiro, viu? Eu primeiro tenho que gostar, eu tenho que desenvolver o amor por aquela criança ou aquele adolescente. É muito importante nós fazermos isso. O treinamento disso não é difícil, tá? Mas a gente precisa estar com essa relação afetiva muito bem estabelecida na gente, para que a gente possa realmente ter efeito naquilo que nós vamos fazer com a criança. E na hora da massagem, ou seja, a estimulação continuada é praticamente uma massagem de corpo inteiro, né, que você vai fazer na criança. Vai pegar desde o dedinho do pé, pegar cada coisa assim. Aí, o que está acontecendo? Você ligado nisso, você está transmitindo a sua energia junto com a energia da célula que você está no toque ali. E isso faz milagres. E isso causa milagres. Quer dizer, o que os outros chamam de milagre, né? Aquilo que as pessoas chamam de milagre, a gente chama de consequência da nossa relação afetiva junto com o nosso toque com uma criança dessas, principalmente com uma criança que tem qualquer tipo de síndrome, transtorno, comorbidades, etc. Uma que eu tenho agora, estou fazendo, e está dando um resultado assim espetacular, é uma criança com agnesia do corpo caloso. Então, o que tem? Ela não tem o corpo caloso. Eu já falei sobre isso com vocês, eu acho. Ela não tem o corpo caloso. Então, por causa disso, se eu não falei, a gente vai tocar nesse assunto em ciências neurológicas. A falta do corpo caloso, ela, teoricamente, ela impede todo o desenvolvimento da criança. Só que, na medida que você estimula essa criança com o prazer, você provocando prazer nessa criança, satisfação, aí o cérebro vai se reorganizando e ela começa a se ligar um com o outro. Ah, foi, Nelly? E é criança ou adolescente? Porque se for uma criança, quando você só em fazer isso que eu estou fazendo, o cérebro dela... 4 anos dá para você fazer miséria, não dá para você fazer milagres com ela. Tá? Por quê? Porque o que a gente precisa é ter esse momento de afetividade com estimulação continuada, com prazer, para a criança sentir essa relação. E é importante você fazer tudo invertendo lados, ou seja, porque o que ela precisa é o quê? Ela precisa ter uma relação do lado esquerdo com do lado direito com o lado esquerdo, né? Para poder ir provocando a utilização de outros neurônios que não sejam aqueles que estão, os 500 milhões que ela não tem. Ela não tem os 500 milhões de neurônios, essa criança, que estão no corpo caloso fazendo a ligação entre os dois hemisférios. Então, o que nós precisamos? Estimular para que outros neurônios de outras áreas, com um caminho um pouco mais tortuoso, um pouco mais longo, mas é o jeito. Vão passar por trás, pela frente, sei lá. Esses outros neurônios comecem a substituir essa relação interhemisférica. Então, daqui a pouco, essa criança vai começar a recuperar várias coisas, e muita coisa que os médicos vão dizer, essa criança tem digenesia do corpo caloso, ou agnesia, nunca vai se desenvolver, nunca vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo. Esse nunca não existe. Tá? Esse nunca não existe. Para nós não existe. Pode existir para a medicina tradicional, para nós não. Por quê? Porque aos poucos alguma coisa vai recuperar. Então, esse menininho que está comigo tem 7 anos. O seu tem 4, vai dar tempo suficiente. Esse chegou com 6, 7 anos. Ó. Então, nós estamos fazendo, e ele já está fazendo coisas que que os médicos disseram que ele nunca ia fazer. Jamais iria conseguir. Então, coisas, por exemplo, invertendo lados, né? Então, a depender do desenvolvimento dele, por exemplo, do comando dos braços, pernas, equilíbrio, etc., a gente começar a fazer coisas com o braço direito pegar alguma coisa do lado esquerdo, o braço esquerdo ficar batendo do lado direito, ele fazer inversões, mas com
não muitas, para não cansar. Todo mundo que tiver com uma criança com digenesia ou agnesia do corpo caloso, ela cansa com mais facilidade, tá? Uma criança dessa. Então, todo mundo deve tentar fazer exercícios estimulantes interhemisféricos, mas com o cuidado de não cansar. Para quê? Para o cérebro sentindo que precisa fazer essa ligação. Mas a gente descansa a criança, no dia seguinte a gente faz um pouquinho mais, de outro tipo, descansa a criança, vai fazendo, ensina os pais a fazer em casa, ensina os professores a fazer na escola, e assim, com o tempo, o cérebro pode vir começando a substituir, ou seja, a colocar neurônios naqueles caminhos que estão cortados, estão bloqueados. Tá? Então, isso é muito bacana. Com 4 anos vai ser fantástico, né? Vai ser muito bom, porque dá para ter um desenvolvimento melhor do que esse que eu peguei com 6 já, que está com 7 agora, mas nunca é impossível, tá? Sempre existe a possibilidade do desenvolvimento, sempre tem. Então é uma coisa muito bacana. E eu acabei esquecendo de ver no dicionário qual que é parte e qual que é inteiro, se a agnesia é falta total do corpo caloso ou se é a digenesia. Um é falta total, o outro é falta de parte do corpo caloso. Tá? E eu esqueci de olhar, que eu não me lembrei de ver isso. Tá? São as duas formas dessa avaria do corpo caloso. Né? Então, essas células são a nossa base. Né? Uma das coisas que para estimular, né, o nosso respeito pelas nossas células, é uma coisa que eu ensino a todos os meus alunos que têm dificuldade de dormir, né? Insônia e tal. Aí diz, eu estou tomando remédio para dormir. Eu digo, pelo amor de Deus, não tome remédio para dormir. Faça um exercício para agenesia ausência. Pronto, agenesia. Digenesia parte dele que está fora. Pronto, ótimo. Ana Cláudia descobriu. Então, a ausência total é a agenesia. É agnesia, eu acho. Eu acho que é agnesia, né? E a digenesia é parte. Estive presente em todas as aulas e não registrei a presença. Turma de Passo Fundo. Araceli, ótimo. Então tá aí, já está registrado. E hoje, amanhã de manhã, quando eu mandar esse Google Formulários, aí vocês respondem o Google Formulário, tá? No Google estava escrito agenesia, né? Então pode ser a genesia mesmo. Né? Pode ser, tranquilo. Também essas coisas mudam o nome, são alterações e tudo, né? Mas tudo bem. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque, assim, o que eu ia falar, né? Então, eu fiz isso, inclusive, com um autista que estava com dificuldade de dormir, ficava superexcitada, a cabeça toda empolvorosa, né? E aí eu pedi à mãe, não, Jaqueline perguntou se vai ter algum trabalho. Eu vou mandar um formulário pelo Google Form para vocês responderem a 5 perguntinhas simples, tá? 5 perguntas simples, só para a gente ver quem está presente, etc. 5 perguntinhas simples. E é com opinião de vocês, tá? Vão ser opiniões de vocês. Tá? Então eu mando amanhã de manhã. Aí pronto, aí a gente parte para na segunda-feira, para a segunda disciplina, tá? Na segunda disciplina, eu vou fazer a mesma coisa. O importante é vocês terem a presença e a participação, ou seja, dúvidas, vocês estão muito calados, ou seja, poucos de vocês tiram dúvidas. E é importante a gente ver se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade para aproveitar esse momento, né? Teve dificuldade, teve dúvida, aquilo que eu falei. Não tenha inibição. Abre o microfone e diz, ou escreve aqui, né? Que tem uma dúvida, quer falar, qualquer coisa assim, para a gente tirar tudo. Então, um autista, que vocês podem até utilizar esse trabalho também, que é o seguinte, logicamente, a impossibilidade dele dormir tem sempre algo a ver com a inflamação cerebral. Mas a partir do momento que a gente começou a fazer, e ele estava tomando remédio para dormir, a partir do momento que ele já estava no segundo mês de dieta rigorosa, sem glúten zero, sem leite nenhum, sem soja nenhuma, sem corante, sem conservante,
Aí ele ainda estava com remédio para dormir. Eu disse, agora vamos, falei com o médico, pedi para ele ir retirando o remédio para dormir. Aí ele disse, não, ele está tomando tão pouco que pode tirar de repente. Aí pronto, ótimo, então tira. Aí eu chamei ele e comecei a conversar com ele, o garotinho, né? Disse, olha, botei ele na maca que tinha na minha sala, né? O negócio de psicanálise, aquela maca de psicanálise, divã de psicanálise. Aí ensinei a mãe também, né? A mãe estava do lado, né? Aí eu disse, olha só, deita aí no divã. Então faz o seguinte, agora você fecha os olhos e concentra toda a sua atenção no seu pé. E para o autista, que tem muito neurônio, né? Falou em concentrar atenção, ele parece que joga uma energia tremenda lá no pé, né? Aí concentra todo, até você sentir seu pé vibrar. Aí ele diz, estou sentindo. Ah, ótimo. Então, olha só, isso que eu estou falando para você fazer, você vai fazer em casa hoje de noite, tá? Porque hoje é o primeiro dia que você vai estar sem o remédio para dormir. E isso vai fazer você dormir tranquilamente. Aí eu disse, concentra tudo. Concentrou? Está vibrando o pé? Tá, professor. Ah, tá. Então agora vai trazendo para a perna. Vai sentindo essa vibração para a perna. Está conseguindo? E para surpresa minha, ele já estava conseguindo. Porque, na realidade, eu ia ensinar ele a cada dia fazer um pouquinho e ir mais adiante. Aí ele disse, já está no joelho, professor. Aí o pé está vibrando também, até o joelho. É para continuar? Ele disse, não, agora não. Não, senão você vai dormir aqui. Então, aí a mãe riu, né? Então, olha só, quando chegar em casa hoje, você vai fazer isso. E isso serve para todos nós, viu? Serve para todos nós. Para quem está com dificuldade de dormir, essa coisa toda. Porque aí o que você faz? Você está estimulando as células a vibrarem mesmo. São as células que estão vibrando. É óbvio, né, que é vibrando. Se você sente a vibração no pé, são as células que estão vibrando. Aí você vai trazendo aquela vibração para cima, para a perna, coxa, e vai até a cabeça. Logicamente, nós, no início, nós adultos, temos muita dificuldade de trazer essa vibração instantaneamente para o corpo todo. Demora uma semana, duas, sei lá. Para mim, não. Para mim, eu deito já é o corpo inteiro. Mas é que eu já faço isso há anos, né? Muitos anos. Então, o que vai acontecer? Na hora que você faz isso e faz uma segunda coisa. Você se desliga dessa coisa de precisar dormir. Você apenas sabe que você precisa descansar. Então, só em você estar deitado e fazendo essa vibração e sentindo prazer nessa vibração, já é um descanso. Só que, na realidade, você precisa dormir sim. Mas você fazendo isso, se desligando do dormir, de repente dorme. A mãe, no dia seguinte, ligou. Ele dormiu em 20 minutos. Nunca aconteceu isso. Nem com remédio. Meu Deus do céu, maravilha. Então, é uma maneira de nós utilizarmos as nossas células a nosso favor. Se elas têm aí, se elas estão aí, né? Então, a gente utiliza a célula a nosso favor. É algo fantástico, né? Então, essa é uma coisa, você está fazendo a vibração delas. Então, e é um respeito, né? É um respeito que a gente tem ao que nos compõe. Aí, uma pessoa sonâmbula, como interfere o sono e a memória? Olha só, o sonambulismo, para começar, ele é um erro cerebral, né? Por quê? Porque na hora que a gente está dormindo, existe um bloqueio vocês lembram do córtex motor, né? Então, o córtex motor, ele vai acionar todos os músculos. Por quê? Comandado pelo pré-motor, auxiliar, etc. Só que tem um bloqueio entre o comando motor e os músculos. Esse bloqueio obrigatório não vai. Então, você pode estar sonhando, por exemplo, que está pulando de paraquedas, tá? Mas só que o pulo de paraquedas, você não vai pular da cama, porque está bloqueado. O salto que você vai dar está bloqueado ali. No sonâmbulo, há um desbloqueio, que é um erro causado, às vezes, por estresse ou coisas assim. Então, há um desbloqueio dessa área. Aí, em vez de bloquear, a pessoa sonha e o comando vai. Aí a pessoa levanta mesmo. Levanta, vai andar, vai passear pela casa, vai fazer várias coisas. Então, é um desbloqueio, ou seja, é uma coisa errada, é um erro de processo, de processamento que ocorre no cérebro. Tá? E isso vai acontecer que você acaba não descansando, porque uma das finalidades maiores desse bloqueio é para permitir o descanso físico, orgânico da pessoa.
né? E se não houver desbloqueio, a pessoa não vai descansar, ela vai estar andando de noite. Eu, por exemplo, e isso pode acontecer com qualquer um, eu, por exemplo, fui sonâmbulo quando criança, e saí de casa uma vez, meu pai sabia, e meu pai começou a tomar mais cuidado comigo, quando, de repente, no dia seguinte, num dia, quando ele acordou, o carro que ficava numa garagem estreitinha, lá em Niterói, no estado do Rio, que a gente morava, eu sempre fui do Rio, né? Eu estou na Bahia, mas eu sou do Rio. Então, o que aconteceu? O carro não estava na garagem, o carro estava estacionado na frente de casa. E a garagem era muito estreita e era a entrada da casa. Então, todo dia meu pai tinha que acordar cedo, tirar o carro da garagem para a empregada chegar e poder entrar. Quando ele acordou para ir tirar o carro estava lá, no estacionado lá na frente da casa, e tudo fechado normalmente. Disse, quem foi que tirou o carro da garagem? Eu, com 9 anos, peguei a chave, abri a porta de casa, liguei o carro, tirei o carro da garagem, estacionei, voltei, fechei tudo e fui dormir de novo, sonambulando. Aí ele ficou apavorado, porque eu podia ter saído com o carro, passeado, né? Sonambulando. Então ele passou a esconder chave, esconder tudo, etc. Então o sonâmbulo é um erro normalmente causado por estresse. Na criança, a criança também tem estresse, né? Então é um problema que a gente tem que atacar o estresse para diminuir. Um filho meu mais novo, ele era sonâmbulo até há pouco tempo também. Volta e meia ele tinha processo de sonambulismo. Acordava, não andava tanto, não andava pela casa, mas acordava, sentava, conversava, tudo, depois dormia de novo. Tá? Então não tem que problema. Agora, interfere no sono e na memória, que foi a pergunta de Débora, né? Interfere. Interfere porque se a pessoa passa muito tempo nesse comando, ela não vai relaxar. Tá? Então, obviamente, vai diminuir o descanso da pessoa e, se por acaso ela tiver muitos períodos de sonambulismo durante a noite, pode ultrapassar com aqueles períodos do Rapid Eye Movement, que vocês viram, que é aquele período de deslocamento das memórias para consolidar. Se for longo período de sonambulismo, vai interferir na memória. Se for curto período de sonambulismo, não tem grande problema, não. E Jaqueline pergunta, o que você acha da microfisioterapia? Ela é fantástica, fantástica. Porque a microfisioterapia, ela trabalha exatamente da forma que eu acabei de falar. Ou seja, ela está justamente ligada ao estímulo da célula. Então, uma fisioterapia, uma nova modalidade de fisioterapia, né? E que faz exatamente isso que eu já faço há muitos anos, né? Não sei quando é que ela foi criada, quando é que foi criado isso, mas é uma coisa que eu aprendi com meu avô, imagina, eu aprendi com 10 anos de idade com meu avô, um francês, Emílio Bailly, que falou sobre isso, só que não tinha esse nome, né? Mas é fantástico, ela é espetacular. E como você está ligando diretamente às células, você está interferindo diretamente a nossa composição. Isso significa, cada célula nossa estando satisfeita, olha aí, olha o fato. Por que a microfisioterapia funciona maravilhosamente bem? E por que isso que eu falei de fazer a vibração celular funciona maravilhosamente bem? Porque você está dando importância e se comunicando, é uma forma de você se comunicar, com aqueles seres que compõem você. Tá? Então, obviamente, esses seres estarão com a autoestima deles, se é que existe isso, se existe autoestima de célula, né, elevada. Nós temos que levar em consideração que são elementos que nos compõem e dar valor a todos eles. Então, a microfisioterapia vai exatamente no mesmo caminho que eu vou há muito tempo com essa vibração celular, esse processo de vibração celular. Eu acho fantástico isso, tá? É espetacular. E isso para as crianças, nossa, é algo fantástico, é algo muito bacana. Tá? Professor, Oi, pode dizer. eu perguntei sobre a micro, né? É. No caso, eu sou psicóloga e agora estou trabalhando com uma fisioterapeuta que trabalha com a microfisioterapia, né? Esses dias nós estávamos conversando até e eu fiquei me perguntando na questão da estrutura psíquica, né? Se quando a pessoa faz uma sessão, por exemplo, pode reestruturar ela de alguma maneira, por exemplo, uma pessoa
que tem uma psicose, algo nesse sentido, se ela poderia auxiliar para essa pessoa ser mais organizada psiquicamente. Certo. Olha só, as psicoses já na área da psiquiatria, elas ainda são uma incógnita em relação à nossa interferência com elas, tá? Mas isso é na literatura atual. Eu acredito que interfere sim, e pode ser positivo sim. Agora, eu não posso provar. Por quê? Porque eu preciso que a gente faça experiências, né? E vá registrando. Esse trabalho dela, já com você, é interessante ser registrado, né? E registrando cada trabalho desse, e registrando como estava a pessoa, quais os sintomas, né? De problemas psíquicos, problemas ligados à pessoa antes e como ficou depois, para poder fazer a relação dessa mudança com aquilo que foi feito com a pessoa. Porque aí vocês já vão ter elementos para saber se essa interferência existe. Porque, obviamente, eu tratei, por exemplo, um rapaz que foi enviado para mim por um psiquiatra daqui de Salvador, da Escola Baiana de Medicina. Ele era psicopata, ele tinha psicopatia, ou seja, a pior parte da doença psiquiátrica, né? E ele me ligou, né, e disse, Roberto, eu estou precisando que você faça um trabalho de terapia, o que você puder fazer com esse paciente meu de psiquiatria. Agora, ele não está tão perigoso como estava antes, porque há algum tempo atrás, a mãe tinha que chamar a polícia volta e meia. A mãe se trancava todo no quarto dela e chamava a polícia quando ele estava querendo derrubar a porta do quarto para matar ela. Então a situação era essa. Eles moravam os dois sozinhos em casa, né? E depois que começou o tratamento com esse psiquiatra, ele começou a dar medicamentos, não tinha jeito, né? Medicamentos de contenção. E aí ele já estava nesse processo de medicamentos de contenção, tá? Mas aí, quando ele me ligou, eu fiquei na dúvida se atendi ou não, né? Porque eu não sou psiquiatra, quer dizer, eu fiz o curso de psiquiatria na Inglaterra, mas não sou psiquiatra, né? Então, eu não evoluí em termos de tratamento de psiquiatra, porque eu não posso nem tratar, que eu não sou médico, né? Apenas fiz a psiquiatria, depois da neurologia, né? E aí, pensei, conversei muito com o médico, né? E aceitei, né? E fiz o acompanhamento dele. E é impressionante, porque eu fiz esse processo praticamente da microfisioterapia. Na época eu nem usava esse nome, né? Eu fiz esse processo de vibração celular, etc., e algo semelhante com relação à microfisioterapia. Não a microfisioterapia, mas com relação a ela. E o garoto teve uma melhora assustadora. O psiquiatra ficou espantado, porque ele quis fazer uma experiência, que todas as literaturas de psiquiatria dizem claramente que a única coisa que você pode fazer com o psicopata é contenção química e mais nada, que nada funciona no tratamento do psicopata. E funcionou nesse menino, nesse adolescente, né? Então, isso é interessante. Kelly, consegue associar a psicanálise com a neurociência? Não, eu não. Os laboratórios de neurociência hoje espalhados pelo mundo que estão fazendo essa relação da neurociência com a psicanálise, estão estudando isso, estão comprovando algumas coisas. Diversas coisas já foram comprovadas. Tanto que agora os neurocientistas que eram contra a psicanálise já mudaram o discurso, porque as conclusões já estão chegando. Tem uma matéria que eu dou para a psicanálise, por exemplo, que é a interpretação dos sonhos. Eu dou 4 ou 5 matérias na formação dos psicanalistas, né? E uma delas é a interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos, todo ano eu dou. Vou dar agora de novo em janeiro, numa cidade do sul da Bahia, Itabuna. E cada ano que eu dou essa matéria, ela é diferente. Por quê? Porque no primeiro ano que eu dei essa matéria, há uns 6, 7 anos atrás, ela era pura psicanálise. No segundo ano, eu conheci o laboratório de Kyoto, no Japão.
Aí comecei a entrar em contato com os neurocientistas de lá, que estavam na área da psicanálise, tem uma área de psicanálise lá, e eles já estavam com um avanço no conhecimento da parte de sonhos. E aí, no segundo ano, eu já coloquei possibilidades da ligação neurocientífica com a interpretação dos sonhos de Freud. No terceiro ano, eu já coloquei mais possibilidades e algumas constatações. O ano passado, esse ano, por exemplo, a minha aula de interpretação dos sonhos de janeiro agora vai ser quase toda de neurociência, porque já está, lógico, as interpretações são psicanalíticas, mas já está todo o entendimento do que acontece no sonho, durante o sono, já está sendo detetado neurocientificamente. Tá? Ah, Jaqueline, especial em psicologia clínica com orientação psicanalítica. Olha, você está no caminho maravilhoso, tá? Porque o que nós temos de evolução do pensamento neuropsicanalítico é algo espetacular. Vem aí a neuropsicanálise, logicamente, né? Por causa disso, né? Por causa dessa ligação da neurologia, da neurociência, com todos os desenvolvimentos de Freud. Né? Freud, se tivesse vivo, ele estaria lá nesse laboratório de Kyoto e dando pulos de alegria, porque o que ele sempre quis era conseguir transformar a psicanálise em ciência. A psicanálise que ele desenvolveu não poderia ser chamada de ciência nos moldes tradicionais de ciência, né? E hoje ela já vai poder ser. Ainda não, mas está quase sendo chamada de ciência, sim, por causa disso. É uma coisa muito bacana. Fora que tem que ser, né? Porque a psicanálise é a única terapia que cura realmente a neurose. Não tem nada que cure neurose. Neurose é só psicanálise. Aí, na hora que a gente puder aliar a psicanálise com a neurociência, nós vamos ter informações mais claras. Hoje, o psicanalista tem que ter uma atenção redobrada do paciente para poder indicar caminhos para ele. Né? Com a neurociência, pode mudar. Não sei o que vai mudar, não. Né? Estou estudando o tempo todo isso. Cada coisa que sai disso eu estudo, porque isso me interessa demais, né? Já que eu sou psicanalista também. Então, isso é muito importante para nós. Né? Mas ótimo, bacana, Jaqueline. Esse caminho é espetacular, é fantástico, né? Ah, o que Kelly falou, na compreensão do paciente e nas intervenções. Ah, sim, Kelly. Essa ligação da psicanálise com a neurociência na compreensão do paciente e das intervenções, não, a gente usa também, porque, na realidade, na psicanálise, quando você está fazendo, pelo menos hoje, quando eu estou fazendo o acompanhamento, o acompanhamento psicanalítico de alguém, fazendo análise psicanalítica de alguém, eu estou desligado completamente, a gente se desliga completamente da parte neurológica, porque a gente está exclusivamente com a psique. Só o trabalho da psique humana, ou seja, o aparelho psíquico, a gente fica ligado a toda aquela luta entre o ego, id e superego. Então, essa luta entre o ego, o id e o superego é uma luta muito incessante e que você precisa identificar em cada palavra que o paciente fala. Tá? Ele vai falando, você não pode, ele não pode olhar para você, né? Que é o ideal, para ele ficar livre para falar. Então, você fica atrás dele, um pouco para o lado, para você observar as feições dele e ele falando. Né? Então, cada palavra, junto com cada gesto que o paciente vem a fazer, né? Até um trincar de olhos, etc., coisas assim, vai mostrar a você a relação id, ego, superego. Então, possivelmente, mais tarde, quando nós tivermos já uma evolução lá, eu acho que o primeiro vai ser esse de Kyoto, no Japão, aí pode ser que nessa hora, nós, com o equipamento de mensuração de ondas cerebrais, a gente possa ter uma ajuda, o psicanalista possa ter uma ajuda de equipamentos. Né? Não sei, não faço a menor ideia se isso vai ser possível. Tá? Isso é um mistério para mim, ainda é um mistério, eles estão desenvolvendo, eu estou estudando o que eles estão desenvolvendo, mas ainda não vi o que pode ser feito na intervenção. Por enquanto, a intervenção é puramente psíquica, tá? Por enquanto, né? No paciente. A intervenção que eu faço. Professor,
Pode dizer. Aproveitando isso que a Kelly colocou, né? Até uma dúvida que a gente, quanto psicóloga, tinha e até perguntamos em outras disciplinas, né? Uhum. Se na clínica, quando atuasse como neuropsicopedagoga, também poderia ter algumas técnicas da psicologia, linkar as duas, ou não poderia ter esse olhar. Eu sempre recomendo isso, sim, sabendo dividir, ou seja, sabendo o que você está fazendo. Por exemplo, por quê? Quando a gente está tratando um paciente, porque a minha ideia de clínica é uma clínica multiprofissional, porque o paciente, ele não precisa de um psicólogo, ele precisa de um psicólogo, de um neuropsicopedagogo, de um fonoaudiólogo. Cada um precisa de uma série de profissionais. Então, ele vai precisar de diversas atuações nossas. Se nós temos duas atuações, nós já estamos complementando uma e outra. A Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia pode dizer que não, tá? Alguns profissionais vão dizer que não. Se você está atuando como neuropsicopedagogo, você vai atuar como neuropsicopedagogo. Se você vai atuar como psicólogo, você vai atuar como psicólogo. Eu discordo totalmente e vou totalmente na contramão dessa história. Eu concordo que o seu conhecimento, se você tem, logicamente, autorização para isso, né? Se você é psicólogo e é neuropsicopedagogo, você tem as duas autorizações de funcionamento. Então, logicamente, você que vai sentir no decorrer da relação com o paciente qual é o tipo de abordagem que aquele paciente vai melhorar mais ainda. Aí você vai deixar de usar aquilo, sendo você autorizado a fazer aquilo, porque você está na hora atendendo como neuropsicopedagogo, discordo totalmente. Tá? Mas essa é a minha ideia e é por isso que eu quero montar, já estou com esse projeto dessas clínicas multiprofissionais, para a gente não ficar estanque. A pior coisa para mim no tratamento de alguém é a estanqueidade da especialidade. Então, essa estanqueidade é terrível, porque bloqueia um desenvolvimento que é possível. Nós temos que ver sempre o bem do paciente. Assim como numa escola, nós temos que ver sempre o bem do aluno. E o que a gente puder fazer para o bem do aluno na escola, para o bem do paciente na clínica, é importante fazer, desde que a gente tenha autorização para isso, lógico. Né? Se o problema é da psicologia, você é psicóloga, é para usar. Se o problema é da neuropsicopedagogia, você é neuropsicopedagogia, é para usar. Para mim, é assim. Como, por exemplo, na hora de um atendimento psicanalítico. Você está fazendo um atendimento psicanalítico e a sua formação naquela determinada associação, sociedade de psicanálise, é ortodoxa freudiana. Aí você está atendendo o paciente e, de repente, você percebe que aquele paciente ele vai ser muito mais bem encaminhado para resolver a neurose dele se você usar Jung em vez de Freud. Ah, eu uso, na hora. Eu mudo totalmente e vou para Jung. Ou vou para Lacan, ou vou para Melanie Klein, ou vou para Ana Freud, ou vou para qualquer outro. O Winnicott. Tá? O importante, e aliás, eu não fui para nenhum deles, eu fui para mim mesmo, porque cada um de nós é aquele negócio, a pergunta, eu acho que seria o seguinte: você vai tratar o paciente com a sua terapia, que tem o seu nome, e que ela está construída com psicologia e com neuropsicopedagogia, por exemplo. Então, eu, na psicanálise, eu vou tratar o paciente com a minha psicanálise, Roberto Anderson, que está construída com alicerce de freudiano, junguiano, lacaniano, melaniano, etc., Melanie Kleiniano, etc. Então, com isso, você vai usar aquilo que for melhor para o paciente. Da mesma forma que numa escola. O pessoal pergunta, sua escola, qual é o sistema da escola? Eu digo, é IUP, é o nome do... Não, mas não é construtivista, não é de Vygotsky, não é... Não, negativo. Aqui a gente usa tudo. A gente usa o que o aluno precisa. Se o aluno é superdotado, a gente usa teorias semelhantes a Vygotsky. Se o aluno tem uma deficiência intelectual, a gente usa técnicas semelhantes às de Piaget. Tá? E se o aluno é autista, a gente não usa as técnicas aquelas de monte de brinquedos, etc. Né? Ou seja,
é de acordo com a pessoa. O que interessa é isso. Por quê? Porque todas as terapias são desenvolvidas visando consertar alguém, né? Então, cada uma vê um lado e tenta consertar daquele lado. E os outros lados? Vamos consertar com as outras terapias. Se você tem duas, conserta os dois lados. Isso é o que eu acho. Agora, tem muita gente dizendo que o que eu estou falando é besteira. Lógico, isso não há dúvida, né? Tem profissionais que não gostam disso que eu falo. Principalmente as sociedades de terapeutas, elas não gostam disso. E eu falo isso em congresso, eu falo isso em seminário, eu falo isso em tudo que é lugar. Tá? Porque eu acho uma perda de tempo você não usar o seu conhecimento se você tem autorização para isso, né? Eu acho até uma maldade com o paciente, né? Uma perversidade com o paciente. Então, é isso. Agora, vocês têm que tomar o devido cuidado para seguir as normas do local que vocês estão, né? Não há dúvida. Se a clínica for de vocês, ótimo. Aí é tranquilo. Então, esse detalhe da célula, né, é a base de tudo. Nós temos 100 ou 30 trilhões. Aí é bom vocês saberem que esse 100 aqui é por minha conta. Quer dizer, é pelas pesquisas antigas, né, até agora. Agora é que tem esse 30 trilhões, que eu nunca mais vi ninguém falando de 30 trilhões. Eu só vi um instituto de pesquisa em Israel falar sobre isso, e foi numa conferência que eu estava, em algum lugar por aí do mundo, não me lembro onde é que era. Bom, agora, dessas células, nós temos as que mais nos interessam, que são as células neurais, que nós já mostramos a figura delas em outro momento, né? Que foi aqui o corpo celular, né? Os dendritos, o axônio, os terminais do axônio, né? Então, aqui recebem todas as informações, aqui envia todas as informações, né? Aqui as fábricas de substâncias químicas mandam as substâncias químicas neurotransmissoras para a pontinha de cada terminal do axônio, fica tudo nas vesículas aqui, para serem liberadas. A liberação se dá de acordo com os pulsos elétricos que saem daqui também, dos geradores, né? E que vão caminhando para lá. Aí os pulsos elétricos é que vão determinar que neurotransmissor que vai ser liberado nas sinapses, né? Por isso que tem sinapse elétrica e sinapse química. Então, isso a gente já viu. As células neurais são as células que mais nos interessam, né? Como nós já estamos falando o tempo todo, nessas células neurais. E essas células neurais, elas estão espalhadas, então, pelo menos pelos nossos 3 elementos principais que eu chamo de cérebros. A medicina não chama. Nem a biologia, eu chamo de cérebros, que são esse, que logicamente todo mundo chama de cérebro mesmo, que é o cérebro encefálico, que tem 100 bilhões de neurônios, e que no autista ele tem muito mais do que isso, né? E é justamente o cérebro motor, né, que nós já conversamos sobre ele, né? É o cérebro motor que comanda tudo no nosso organismo. Nós temos o cérebro entérico, que é o cérebro que está no nosso intestino, né? Com 500 milhões de neurônios, é neurônio que não acaba mais aqui. E nós temos o cérebro cardíaco, com 40 mil neurônios. A diferença é muito grande, tá? Então, vocês veem, o cardíaco só tem 40 mil neurônios. Aqui tem 100 bilhões e aqui tem 500 milhões. O que mais tem é esse, segundo lugar é esse. Esse aqui já é chamado pela medicina como segundo cérebro. Então, a área médica já considera ele como segundo cérebro. Mas não são todos os cientistas, nem profissionais de medicina que chamam. Por exemplo, Alisson Muotri não chama de segundo cérebro. Ele até hoje resiste muito a isso. Ele é totalmente contra chamar isso de segundo cérebro. Tem lá as razões dele, né? É um cientista, é novo, tem muito que desenvolver ainda em termos de... É um cientista famoso e tal, mas tem muito que amadurecer, tá? Então, para acreditar na ciência dos outros. Isso é um problema dos cientistas novos, dos novos cientistas. Os novos cientistas estão muito preocupados em aparecer, em ganhar prêmios, etc., e não em estudar a ciência dos outros. E a coisa que eu considero mais importante é nós estudarmos as ciências dos outros, porque nós só aprendemos quando nós comparamos aquilo que nós estamos concluindo com aquilo que um colega concluiu também.
Nós temos que ter a humildade de saber que tem pessoas que estudam a mesma coisa que a gente e descobrem muito mais do que nós fomos capazes de descobrir. Entende muito mais do que nós fomos. Isso acontece até com alunos nossos, né? de educação básica até, que a gente, de vez em quando, está falando de uma coisa que você estuda há um tempão e o aluno descobre uma coisa e diz, professor, mas não pode ser assim? E aí, quando você vai ver, pode. Tá? No intestino também são liberados neurotransmissores? Sim, Kelly. No intestino, ou seja, nesse cérebro entérico aqui, nós temos a liberação de 90% da serotonina. Olha só, 90% do neurotransmissor serotonina, que vocês sabem que é um dos neurotransmissores mais importantes para nosso bem-estar, é liberado pelo cérebro entérico, intestino. 50% de toda a dopamina, olha outro neurotransmissor importantíssimo, é liberado por esse cérebro aqui, cérebro entérico. E mais de 30 outros neurotransmissores são liberados por esse cérebro entérico aqui. Então, vejam só a importância desse cérebro. Então, o que esse cérebro vai fazer para todo esse nosso funcionamento neuropsicológico? Ele é quem vai dar nosso equilíbrio emocional. Porque, repare, se ele gera tanto neurotransmissor e tanto neurotransmissor responsável pelo equilíbrio emocional da gente, imagina, serotonina, dopamina, acetilcolina, tudo isso, e olha a quantidade de serotonina liberada por ele, 90%. 90%. A quantidade de dopamina, 50%. Os outros eu não sei a quantidade, não sei a proporção, não. Eu sei desses dois, né? Os outros eu não sei qual é a proporção. Pode ser menor. Mas esses dois são fantásticos. Então, o que acontece? Nós, cuidando do cérebro entérico dos nossos pacientes, ou seja, encaminhando para o profissional que vai cuidar do cérebro entérico deles, nós vamos ter, com a nossa terapia, uma eficácia multiplicada, muito multiplicada. Por quê? Porque nós estamos permitindo que ele trabalhe com o cérebro entérico de maneira a trazer um equilíbrio. E nós precisamos desse equilíbrio para trabalhar com essa criança. Tá? A importância, então, dessa função, como Kelly falou, para a saúde cerebral é total. Né? Tanto que essa, para mim, é a base de sustentação, é a base de sustentação do nosso equilíbrio orgânico-psíquico, o nosso equilíbrio homeostático. A homeostasia, que nós vamos ver numa figura depois, ela é toda causada, quer dizer, provocada pelo cérebro do intestino. Por isso que a eubiose é uma das coisas mais importantes para o funcionamento de todo o organismo humano. Nós conseguindo manter a eubiose, que tem a ver justamente com a homeostasia, tá? O processo homeostático, nós estaremos permitindo que o corpo inteiro e a psique inteira funcione bem. Então, a saúde mental, ela está ligada totalmente à saúde orgânica. E a saúde orgânica que vai gerar a saúde mental com a geração dos neurotransmissores, que são responsáveis por toda a nossa emoção, o equilíbrio emocional nosso. Então, todo o equilíbrio emocional nosso está aí. Sua pergunta foi ótima, está exatamente sobre isso. Professor, então a gente poderia afirmar que uma criança ou mesmo um adulto que tenha, por exemplo, crises de ansiedade, ataque de pânico, por exemplo, pode também estar ligado a esses problemas intestinais, por exemplo, uma pessoa que tem constipação, que não consegue ir no banheiro frequentemente, pode ter mais chances de ter, digamos assim, essa ansiedade mais elevada. Com certeza. Pelos nossos registros, né, de acompanhamento mais direto nesse colégio, que a gente está com 21 anos de acompanhamento direto de cada criança, né, nós temos visto essa relação, mas muito clara mesmo. Eu não sei, até meu filho estava fazendo uma análise do número de casos que a gente está registrando há 21 anos já, né? Se dá para fazer com segurança
alguns artigos, né, baseados nisso, com comprovações científicas disso. Mas, se bem que eu nunca estive preocupado com essas comprovações, né? Estive preocupado em todo o tratamento da criança. Mas o que a gente tem visto nesses registros? Tá? Que é exatamente o que você está falando. Como nossa preocupação lá é o equilíbrio homeostático da criança, então, a primeira coisa que nós nos preocupamos é com a eubiose, né? Então, a criança chega cheia de problemas, né? Digamos, isso que você falou, uma criança ansiosa, inquieta, ou angustiada, ou com estado depressivo, ou uma criança, o TDAH, né? Muitos sintomas brabos, ou o autista com aqueles sintomas todos, ou um Down muito agressivo. Quando chega essas coisas, a gente vê que aquilo não é dele. Tá? O comportamento da criança não tem muita coisa a ver com o rótulo dela, não. E as pessoas estão acostumadas a dizer, não, mas ele é assim porque ele é autista. Ah, ele é assim porque ele é Down. Ah, ele é assim porque ele é TDAH. Não é, não. Ele é assim porque ninguém tratou corretamente, não é medicado, não. Ele é assim porque ninguém tratou da eubiose dele, da disbiose dele. A primeira coisa que a gente faz com qualquer coisa, inclusive conosco, se a gente começar a sentir muito cansaço, muita preguiça, muita falta de vontade de fazer as coisas, né? Ou começar a ficar irritado com muita coisa, conosco, nós mesmos, tá? Começar a ficar irritado com as pessoas, não começar a ser intolerante com filho, com cônjuge, etc., pode ter certeza que desestruturou a eubiose. Está havendo uma disbiose aí. O primeiro passo que a gente tem que ver é a disbiose, ou seja, está havendo um processamento incorreto do organismo, do intestino. Então, esse funcionamento incorreto, nós temos que consertar isso, ver onde é que está o problema. Ah, mas eu estou comendo, a comida está normal. Tá, você pode estar comendo alguma coisa que o seu organismo não tolere, ou não tolere mais, como aconteceu com minha mulher, ela não tinha e agora tem intolerância à lactose, né? Então, a gente tem que verificar logo de cara como é que está nosso microbioma e como é que está todo o processo digestivo. Nosso processo digestivo tem a ver o quê? É o cérebro entérico trabalhando em conjunto com o microbioma. Então, esse trabalho do microbioma e o cérebro entérico é que faz com que haja a eubiose, que é o funcionamento perfeito do intestino, tá? Quando isso não está funcionando direito, é que se chama de disbiose, né? E a disbiose, ela pode provocar uma porção de problemas, tanto psíquicos como orgânicos. Então, quase todos os problemas têm a ver com a disbiose. Quase todas as doenças que a gente tem pode ter uma relação direta com a disbiose intestinal. Então, tratando a disbiose, nós com certeza vamos reduzir todos os sintomas. A gente não pode curar, a gente pode até não curar a pessoa, mas que nós vamos reduzir todos os sintomas com certeza. E a disbiose vai ser tratada com quem? Um médico gastroenterologista, um médico nutrólogo ou um nutricionista também, né? Nessa jogada. Então, nutricionista, etc. Lógico que vai ter que ter alguém para fazer, para entender de dietas, né? Que o nutricionista vai dizer o que pode comer, as dietas que podem ser usadas, e aí vai se tratar a disbiose, e quando a pessoa tiver equilibrado, houver a eubiose estiver funcionando, com certeza aqueles sintomas todos vão sumir, desaparecer. E todas as crianças, todas que vieram com esses problemas com a gente, quando fez esse tratamento, sem entrar com remédio nenhum, né? Só isso, dieta, verificação de intolerância alimentar, e remédio foi só para tirar vermes, né? Para eliminar vermes, parasitas, protozoários, etc., é que aí, a depender do profissional que está atendendo a criança, ele dá aquela anita, né? Que é o mais comum para todo mundo, e minha mulher aqui faz o chá de caroço de abacate ralado. Tá? Ou seja, o médico dá o anita e a gente faz o chá do caroço de abacate ralado, que no final das contas dá a mesma coisa. Tem ouvido falar muito sobre psiquiatria nutricional. Seria isso. Seria isso, a psiquiatria nutricional, ou seja, você vai tratar com a nutrição todos os problemas da psique humana. É fantástico.
Por isso que a gente nem pensa em mandar o cara para psiquiatra e neurologista, não. A gente manda para o nutricionista. E se vai mandar para algum médico, vai mandar para o médico nutrólogo, porque aí a gente está tratando o principal cérebro da criança, que é o cérebro entérico, junto com a microbiota intestinal, né? Essa parte é fundamental, não tem nem dúvida. Então é bom, agora, aquilo que nós temos conversado durante todo esse nosso módulo, né? Isso é muito combatido pelos neuropediatras e pelos psiquiatras infantis. Eles não concordam com isso, dizem que isso não tem comprovação. Primeira coisa que você observa, ele dizer o seguinte: não, isso não existe não, mãe, isso não tem comprovação científica nenhuma, isso aí é uma suposição que existe. Por quê? Porque naquele livro que eu mostrei para vocês diz isso, que não tem comprovação científica. Aí você abre o Google, Scholar Google, e você vê milhares de comprovações científicas já publicadas. Incrível! Como é que eles dizem que não tem comprovação científica se tem milhares? E eu não falo mais isso ao vivo, né? Minha mulher me proibiu para parar de falar essas coisas. Mas a doutora Tiele Machado, que tem eu já avisei para vocês, né? A doutora Tiele Machado tem um canal também na internet, né? Aí assistam o canal dela para vocês verem. Ela vai direto ao ponto. Ela inclusive xinga esses caras, esses médicos todos, ela é médica também, né? De dinossauros, tá? Esses caras que já foram extintos e não sabem, porque eles não estudam, é o dia de dinossauro. E isso é realmente... Não, a gente mexer com o cérebro entérico, você está consertando coisas que os médicos levam anos e não consertam. Por quê? Porque eles estão indo no remédio, a alopatia, aí que causa da outra alopatia, então ele contém uma doença provocando outra. Então eles acabam não descobrindo. Você vê aquelas artrites, né, as artrites que as pessoas têm quando envelhecem, eles vão dando medicamento, só medicamento, o tempo todo medicamento, não é assim mesmo, você tem que tomar medicamento o resto da vida. E se você fizer o tratamento da disbiose, acaba as dores. Então, peraí, por que não falaram isso? Porque eles não acreditam, eles não estudam. Eles só estudam aquilo que está no livro de neurologia, no livro de psiquiatria, no livro de gastroenterologia, no livro de endocrinologia, etc. Não, mas tem muitos que estudam e que fazem um tratamento maravilhoso, né? Como esse doutor Pedro aí do Rio Grande do Sul, neuro, e que sabe tudo isso, porque ele estuda tudo isso, ele tá na medicina porque ele quer curar as pessoas. Assim como tem o doutor Pedro aí, tem a doutoranda Anne Caroline Brito, né? Doutoranda Carol, aqui na Bahia, né? Doutor Pedro no Rio Grande do Sul e doutora Carol na Bahia, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, é uma coisa muito necessária nós termos essa abordagem, né? Porque aí a gente salva as crianças. E a gente precisa salvar essas crianças, né? Que elas estão realmente sendo abandonadas à sua própria sorte. E não é brincadeira isso, não. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho para tomar um chá. Eu vou tomar um chá. Vocês podem tomar o seu chimarrão. Eu vou tomar um chazinho, tá? E 9h10 a gente volta, tá? 9h10 a gente continua essa nossa viagem.